Gente, olha que sensacional. Parece de brinquedo. Olha que coisa incrível. E tem mais. Olha que coisa incrível dessas impressões 3D. Mostra aqui, João, pra gente. Olha aqui o Messi. Incrível, né? Pikachu, não é isso? E agora eu vou mostrar para vocês quem são os criadores aqui dessas peças incríveis. Estou aqui com o João Paulo e com o Maicon. E nós vamos fazer um episódio muito diferente. Nós vamos mostrar como que é feita essas impressões 3D e muito mais, né? Nós vamos falar também da indústria 4.0 na prática, né? E além disso, né? Como que daqui vocês conseguem monitorar a produção da indústria, né, à distância com excelente qualidade. É um prazer falar com vocês. Muito obrigado aí por abrir o espaço para apresentar para a gente. João Paulo, me fala um pouquinho, né, sobre essa criação aqui. A gente fez mais como um teste, né? A impressão 3D, ela vem aí na indústria 4.0 com a tecnologia que a gente chama de manufatura aditiva. Então ele é um pouco diferente do que tinha na indústria mecânica, né? Que tinha um CNC que retirava material de uma peça para formar o produto final. Na impressão a gente não retira, a gente deposita material. Então, com isso eu consigo fazer peças muito complexas, peças articuladas, coisa que seria mais difícil fazer retirando material. Então eu consigo dar formas personalizadas, né? E principalmente prototipagem. E também eu acredito que também reduz muito a perda de material, né? Porque até a gente pode mostrar para o pessoal aqui produzindo uma peça semelhante a essa, né? Perda de material e também a questão do resíduo que gera, né? Quando você retira material, gera muito resíduo. Aqui já não gera tanto resíduo, né? Aqui a gente já consegue, como a gente vai adicionando material, o resíduo que gera é um suportezinho que a gente faz para segurar a peça, porque o plástico sai derretido. Então eu preciso criar algumas estruturas para comportar esse plástico no ar. Mas se for ver assim, né? No contexto geral, a impressão 3D mínimo, né? Perto do passado. Mínimo. Vamos mostrar um pouquinho aqui, produzindo na prática aqui? Vamos abrir ela um pouco. Aqui, Kilder, dá para você ver que já está formando os elos, então, da articulação. Ela faz ela faz um pino e uma argolinha para poder fazer o fechamento. Ou seja, essas peças articuladas que a gente cria, ela já sai da impressora articulada, a gente não precisa montar, ele já sai montado. Bom, João Paulo, eu percebo aqui também que o que vocês utilizam ali, vocês produzem aqui, né? Exatamente. Nas plantas aqui, ó, no processo que a gente cria aqui, simulando os processos da indústria, tudo que a gente precisa de suporte, de pecinha final, a gente faz na impressora. Aquela lá, ó, começou a imprimir agora, dá até para ter uma visão melhor de como que é feito o processo, né? Esse processo de impressão aqui, ó, lembra lá na escola quando a professora falava para a gente, nós vamos aprender agora o plano cartesiano. Aí ela dava um pontinho em X e Y, a gente ia e marcava o pontinho, depois ia e ligava um ponto no outro, é exatamente o que a impressora faz. Ela tem um movimento aqui, ó, no eixo X, um movimento aqui no eixo Y, e essa mesa aqui, ó, faz um movimento em Z. Então eu tenho 3 dimensões, o movimento em Z é que faz o volume. É por isso que ela é 3D, por isso que dá o volume na peça final. Como que funciona, né, a impressão 3D? Eu tenho um filamento aqui, ó, que no Senai a gente usa, é um filamento biodegradável, então ele é orgânico, é um filamento feito de bagaço de cana, então é um plástico que pode ser de bagaço de cana, bagaço de milho. Se eu pegar uma peça dessa de impressão 3D, essa aqui é uma que deu errado, e jogar fora, ela vai deteriorar. Esse plástico deteriora. Ele é um plástico feito de amido. Se eu colocar, por exemplo, num lugar quente, onde tem mais de 60 graus, ela vai começar a deformar. Então, é uma pegada orgânica, porque como a gente está numa instituição de ensino, o ideal é que a gente não muito mais prejudique o meio ecológico, ambiente. Né? Exatamente. Como que ela funciona? Então, aqui, igual você está falando, essa peça vai descendo e vai trazendo essa... E vai dando esse volume. Exatamente. Exatamente. Então, ela vai crescendo de baixo para cima. Isso. E cada camada dessa a gente configurou para ter 0,2 milímetros. Então, para mim ter 1 milímetro de peça, ela tem que descer 5 vezes. Então, eu faço Isso aumenta a precisão e aumenta a pressão. Resistência? Não, a resistência até que tem mais a ver com essa parede aqui, tá vendo? Ó? A grossura da parede. Isso. Essa é uma peça oca.
A gente é que determina qual que é o preenchimento. Por exemplo, eu posso preencher ela com 100% de material se eu quiser. Só que ele vai gastar muito mais material, vai gastar muito mais tempo. E se vai ser uma peça, por exemplo, de decoração, uma peça que só vai ficar à disposição, não precisa ser tão resistente. É melhor eu gastar menos material e ter mais velocidade, né? E quando eu diminuo a camada, eu não percebo essas linhas, tá vendo? Que ela dá umas linhas mostrando onde que estão as camadas. Quanto mais fina a camada, menos linha aparece e mais tempo demora. Então, como que eu configuro a impressão? Depende. Eu quero uma peça com velocidade, então eu ponho uma camada maior. Ah, eu quero uma peça com um acabamento mais liso, então eu coloco uma camadinha mais fina. Eu quero uma peça intermediária, então eu coloco uma camada intermediária. O biquinho que fica ali imprimindo, ó, ele tem um diâmetro de 0,4 milímetros. Então, se eu quero uma peça nem tão lenta para imprimir e nem com a resolução tão lisa, eu coloco a metade. Por isso que a gente optou em colocar 0,2 milímetros. 0,4 milímetro é quase meio milímetro, é isso? Menos de meio milímetro. Menos de meio milímetro. Isso, menos de meio milímetro. A primeira camada, você pode reparar que ela faz bem lenta. Por quê? A mesa ela é aquecida. Por que a mesa é aquecida? Porque o plástico mole, ele garra. Já reparou o plástico derretido, quando pinga em algum lugar, ele prega? Aham. Como o filamento sai do rolo, passa por aqui, esquenta aqui no bico e derrete, se eu manter a mesa aquecida, o plástico fica colado na mesa. E eu mantenho essa mesa aquecida até o final, né? Então, eu faço essa primeira camada bem lenta para o plástico ficar bem colado na mesa. Depois da primeira camada, ela já começa a trabalhar mais rápido. Por quê? Porque a base já foi feita, então ela não solta mais. A primeira camada é a camada principal da impressão 3D. Se ela ficar ruim, é a mesma coisa que você fazer uma casa, né? Se a base da casa for ruim, é perigoso a casa cair. Se a base ficou boa, pode acelerar que ela vai imprimir até o final, beleza. O que eu não posso deixar é a mesa esfriar, porque o plástico frio, que ó, esse que está frio, né? Se eu pegar ele, ele escorrega, aí ele não para. Então, se eu manter o plástico quente ali até o final da impressão, ele vai ficar fixo lá até o final. A impressora de 3D ela não é igual a impressora de papel, né? Às vezes a pessoa pensa que é só pegar o projeto, mandar para a impressora e vai sair. Não. Tem umas coisas que a gente tem que observar. Essa questão da temperatura da mesa, a temperatura de fusão do material, isso tudo acaba, tipo assim, às vezes a gente demora mais tempo para preparar o arquivo para impressão do que a impressora imprimindo, dependendo do tamanho da peça. Mas que também não é bicho de 7 cabeças. Mas depois também imprime 100 ali, se Fez quiser. a primeira base, a primeira camada ali, que foi a base, ixi, já acabou. Já vai embora. Aí vai embora. Vai embora. João Paulo, agora na prática, na indústria, né? Quem quiser, por exemplo, fazer um protótipo de uma peça, tá na dúvida se vai produzir ou não em escala, vocês podem fazer esse tipo de testagem aqui? A indústria opta muito em fazer protótipo quando tem que injetar uma peça, por exemplo. Então, vamos supor que a indústria quer fazer um pé de mesa mesmo, injetado. Uma matriz, dependendo do tamanho do pé da mesa, pode ser 60 mil reais, 80 mil reais, é um investimento muito alto. E o pessoal só tem o desenho em 3D, ele ainda não tem a peça na mão para poder montar e testar e falar assim, não, é exatamente o que eu quero. Então, o que o pessoal da indústria procura? Vamos imprimir uma e vamos montar. Depois de tudo montado, a gente olha o equilíbrio, olha a estética, olha os encaixes. Deu tudo 100%? Vamos fazer a matriz e produzir em escala. A impressora 3D consegue dar produção também, mas não igual uma injetora. Uma injetora injeta um pé de mesa aí em questão de segundos. A impressora, o processo ainda é mais lento. Mas quando a peça tem muito detalhe, às vezes é difícil até de desenformar ela de dentro da matriz. Aí é melhor fazer impresso. Né? A gente tem filamento de fibra de carbono, filamento de nylon. Então, todo o material que a gente acha na indústria aí, a gente consegue imprimir na impressora também. Então, tem empresas que vão optar da sua produção ser por aqui. Sim. Né? Tem muitas empresas... E aí vocês imprimem outra impressora para ele, por exemplo? Tem essa possibilidade? Por exemplo, gostei. Quem eu quero tem uma dessa. impressora 3D consegue imprimir outra impressora 3D se quiser. Né? A pegada inicial da impressora, quando ela ficou popular, ela até isso. O pessoal comprava essa estrutura aqui de alumínio e imprimia todos os encaixes numa impressora e aumentava a sua impressora, ou fazia várias impressoras. Fazer mutação mesmo. Exatamente. Interessante. Exatamente. A impressora ela te proporciona fazer outras impressoras se quiser. Você só compra a eletrônica.
Muito legal, viu? Então, assim, tem muito empresário que talvez está perdendo tempo aí porque não conhece, não está implementando isso, né? Exatamente. E às vezes faz aí, igual você falou, essa matriz aí, O pessoal é Nova fica um Serrana. pouquinho errado, né? E às vezes perde a oportunidade de ajustar até. Ó, aqui ficou perfeito. Vou fazer um molde agora em cima de um perfeito, né? O pessoal Nova Serrana muda muito o modelo do calçado. Né? Agora pensa para você ver como que é o empresário lá em Nova Serrana. Se ele cria um modelo novo, ele precisa de uma matriz com o número 35, 36, 37, 38, ou seja, precisa de matriz para as grades inteiras de numeração, que vai lá do 35 até o 43. Então imagina, 20 mil, a matriz menor de cada número. Que Nossa, errar em um. investimento. Então, o que o pessoal faz muito? Imprime uma sola de plástico. Ah, mas o plástico é duro. Assim, a gente tem plástico flexível, plástico emborrachado aqui, né? Material emborrachado. Mas eles imprimem uma, pode ser no plástico duro mesmo, e montam um tênis. E depois do tênis montado, eles olham, não, realmente é esse modelo de solo que eu quero, ou seja, vamos fazer a matriz e vamos injetar. Né? Aí Então, vai para a produção. aí não tem erro, a assertividade é outra com a impressora 3D. Ela vem para te ajudar a tomar a decisão mais assertiva. Sensacional.